Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso mini curso de Introdução à Programação. E pessoal, nessa aula nós vamos aprender a como olhar os métodos e propriedades de um objeto sem usar o dot notation, né? Que é como a gente aprendeu a usar até agora. Vamos ver uma outra forma chamada desestruturação, ok? Então, primeiramente, eu vou criar aqui um objeto, const pessoa, tá? Vai ser igual a um objeto. E nesse objeto vão ter as seguintes propriedades, que é o básico que a gente viu até agora. Nome da pessoa, que vai ser Gabriel. Vai ter a idade da pessoa, que vai ser 23. E vai ter a cidade da pessoa, que vai ser Teixeira de Freitas. Pronto, temos o nosso objeto. Da forma que a gente viu antes, para a gente poder acessar o nome, a idade e tal, né, as propriedades desse objeto, foi a partir do dot notation. Então, se eu quiser ver, por exemplo, o nome, eu dou um console.log aqui e eu passo o nome do meu objeto, pessoa, ponto, o nome da propriedade que eu quero. Ele já aparece para mim aqui, né? Ponto nome. Se eu salvar e vir no nosso projeto, né? Ctrl Shift I, vocês podem ver que ele apareceu, o Gabriel. Se eu quero ver a idade, eu boto aqui idade, eu salvo e ele vai me mostrar 23 e assim por diante. Esse é o método, né, como eu falei, dot notation, que é o método mais comum que a gente pode ver as propriedades e métodos de um objeto. Porém, tem uma outra forma chamada desestruturação, né, que é a que nós vamos aprender agora. Nós vamos criar aqui uma nova constante e nós vamos atribuir a ela uma simples chave, né? Que um objeto vazio, nesse caso aqui, que vai ser igual ao nosso objeto, pessoa. Então, basicamente, eu criei uma variável e atribuí a ela um objeto vazio, e eu estou dizendo que esse objeto vazio é igual a pessoa. Então, agora, se eu vir aqui no console e passar, vamos supor que eu quero o nome, eu passo aqui nome, pessoa, e aqui embaixo eu boto nome, ele vai me mostrar exatamente o nome da que está, né, contido no meu objeto pessoa. Se eu vir aqui, vejam, Gabriel. Se eu vir aqui e passar idade, vai ser a mesma coisa. Ele vai me mostrar a idade que eu tenho no meu objeto chamado pessoa. Ok, então aprendemos a desestruturar um objeto, né? Mas e se tivesse um objeto dentro desse meu objeto? Como que a gente poderia fazer? Da seguinte forma. Primeiramente eu vou tirar aqui o idade, né? E aqui eu vou tirar a cidade aqui e eu vou criar o endereço. Endereço, que vai ser um outro objeto. E aqui vai ter cidade, que vai ser Teixeira de Freitas, vírgula, estado, que vai ser BA. Opa, tem que estar em string BA. Então aqui eu tenho o meu objeto pessoa e dentro do meu objeto pessoa eu tenho o objeto endereço. Como que eu faço para verificar somente o que está dentro do objeto endereço? Aqui em pessoa eu dou um ponto endereço e agora eu posso passar o que eu quero. Eu quero ver a cidade, por exemplo. Aqui eu boto cidade aqui também. Se eu salvar, vocês podem ver que ele me passou a cidade, Teixeira de Freitas. Da mesma forma, o estado, né? Estado aqui,
eu posso ver um objeto dentro de um objeto, Bahia, e funcionou perfeitamente. Uma outra forma de fazer isso, né, esse mesmo processo que a gente fez, seria em vez de passar o endereço aqui, a gente passar o endereço aqui. Endereço, abrimos chaves e passamos o que nós queremos do endereço, né? No caso, cidade e estado. Opa, tem que ter dois pontos aqui, ó. Pronto. Estava dando erro. Dessa forma, em vez de eu passar o endereço em pessoa, eu passei aqui, né, no começo, dois pontos, chave, cidade e estado, né, as propriedades que estão dentro do endereço. Vai funcionar da mesma forma. Se eu vir aqui, só tem que apareceu Bahia. Se eu botar aqui cidade, vocês podem ver que apareceu a cidade. É uma outra maneira, né, de chegarmos no mesmo resultado. E se nós tentarmos desestruturar uma propriedade que não existe no nosso objeto, o que aconteceria? Por exemplo, eu vou apagar esse endereço aqui, né? Vou apagar a cidade também. Vamos supor que eu quero desestruturar uma propriedade chamada rua. Só que nós não temos a propriedade chamada rua aqui em cima. Então, se eu tentar desestruturar, ele vai me entregar um undefined. Deixa eu salvar aqui. Vocês podem ver. Ó, ele nem aparece nada. Undefined. Então, se eu tentar desestruturar uma propriedade que eu não tenho, por exemplo, rua, né? Se eu pegar aqui e tentar fazer ele me mostrar rua, salvar, ele vai me dar um undefined, um indefinido, porque eu não tenho a propriedade rua no meu objeto. Mas eu posso adicionar a propriedade rua aqui. Então, eu posso dar um rua igual a Jorge Amado. Porém, se eu adicionar uma propriedade chamada rua aqui, por exemplo, rua, e eu passar um valor para ela, rua matriz. Dessa forma, o VS Code, né, ele vai priorizar o, a propriedade que a gente passou diretamente no objeto, e ele vai ignorar a que a gente passou embaixo. Então, primeiramente, coloquei rua Jorge Amado, e ele apareceu para mim. Só que agora, como eu fui no objeto e adicionei rua, né, lá dentro, ele vai priorizar a que está no objeto. Então, ele vai aparecer rua matriz aqui para mim. E agora vamos entender, né, como que nós fazemos isso com arrays, né, com as listas. E vai ser basicamente a mesma coisa, né, só vai mudar alguns detalhezinhos. Vou criar aqui um array, né, um array de pessoas, que vai ser igual a uma lista. E aqui vai ter Gabriel, Larissa e João. Temos aqui uma lista com 3 pessoas. Para a gente achar um valor aqui dentro, né, para a gente visualizar um valor, desestruturar, nós passamos da mesma forma que nós passamos o outro. Passo aqui const, passo um colchetes fechado e logo depois eu atribuo, que vai ser igual a pessoas. Ele já está dizendo, entendendo que o que eu vou passar aqui, ele vai buscar em pessoas, né? no array pessoas. Então, se eu vir aqui e colocar, lembra que as posições começam a partir do zero, né? Em listas. Então, Gabriel é 0, Larissa é 1 e João é 2. Então, se eu vir aqui e passar primeiro, pessoa primeira, né? Primeira pessoa, e eu vou dar um console.log em primeira pessoa. Opa, foi errado aqui. Primeira pessoa. Vamos ver o que ele vai entregar para a gente. Gabriel. Justamente porque
ele leva em consideração a ordem. Então, primeira não vai ser 1, vai ser o 0. E o 0 é Gabriel. Aí, segundo vai ser o 1, que é Larissa. Terceiro vai ser o 2, que é João. E assim por diante. Então, é basicamente isso sobre desestruturação, pessoal. Muito obrigado por acompanhar e até a próxima aula.